Hoje nós vamos saber um pouco mais de uma história de confiança. E no final, eu vou te perguntar quais as instruções você está ouvindo? Quais vozes você anda acreditando? Em Números capítulo 13, versículo 1, o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Mais à frente, no versículo 27, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac. Versículo 31. Mas os homens que tinham ido com ele também disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas esse relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. No capítulo 14, versículo 7, e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. E para finalizar, no versículo 11, e o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Feche seus olhos. Respire fundo. Sente-se numa posição confortável e escute essas palavras. Aprenda com elas. Saboreie cada palavra que você escutará, que você escutou, e o que delas você tirará. Quando Deus mandou Moisés enviar alguns homens e líderes para o reconhecimento da terra que mana leite e mel, a única instrução de Deus foi que fossem reconhecer a terra. Os homens, sem a confiança plena e divina, sem a confiança de que Deus está sobre todos nós e controlando tudo, e que Deus é mais poderoso que tudo, voltaram a Moisés dando vários outros testemunhos daquela terra, outras informações que não foram as instruções de Deus. Eles voltaram dizendo que o povo que vive lá é grande, gigantes, que o povo que vive lá é poderoso, que a terra devora os moradores daquela cidade. Eles dizem: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. E aí no final, ele diz: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Veja bem, a única instrução que Deus deu foi que fossem reconhecer a terra. E a única
resposta para Moisés deveria ter sido: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Assim, o povo teria obedecido às instruções de Deus e teria livremente ido para lá. Com todas as dificuldades da terra pelos olhos do homem, Deus os faria vitoriosos. Mas apesar disso, eles foram, fizeram o que Deus pediu a Moisés, reconheceram a terra, mas foram além no olhar mundano. Deixaram para trás a confiança e os mandamentos de Deus. Voltaram com as informações que trariam medo. As informações que trariam insegurança. As informações que levariam à revolta do povo. Deus só pede que nós confiamos nele. Deus pede que a gente faça com que o nosso coração esteja totalmente em confiança e comunhão com ele. Deus não te envia uma missão para que você veja os perigos nela. Ele sabe de todos e ele te dá estrutura para você enfrentar e vencer todos eles. Mas ao invés de ter essa certeza, nós nos preocupamos com o que o Deus já tem em controle. Nós pensamos no medo, nós pensamos nas pessoas que podem nos machucar, nós pensamos na derrota, mas esquecemos de ver que quem nos enviou é quem nos faz vencedor. Ao invés de você ouvir um chamado de Deus para a sua vida e olhar o porquê, como você fará para vencer ou para passar por aquilo, olhe o chamado de Deus. Se Ele disse, vá e reconheça a sua terra, não faça além disso, porque Ele está do seu lado. Se Ele te colocou em uma profissão que você está alcançando, se Ele te colocou em uma família na qual você vive, se Ele te colocou num relacionamento, num casamento no qual você está, tire os seus olhos de tudo aquilo que não te fará vencedor, vencedora. Busque a Ele para que você enfrente todas as dificuldades que atravessarem no seu caminho, pois Ele te deu o caminho. O restante é com Ele. Chame Ele para a sua missão de vida, chame Ele para o seu relacionamento, chame Ele para o seu trabalho, para o seu ambiente de trabalho, chame Ele para as inimizades que correm na sua vida, chame Ele para solucionar todos esses problemas. Mas não desvie da única instrução que Ele te deu. Confie em mim, pois eu sou o seu Senhor. Para finalizar, pense em uma pessoa que precisa confiar em Deus, de olhos fechados, uma pessoa que precisa conhecer o poder de Deus na vida dela. A pessoa que é negativa, que sempre procura os obstáculos, que sempre sabota o seu futuro, a sua vitória. Pense nessa pessoa, e se essa pessoa também for você, ponha nos pés do Senhor o seu nome, o nome da pessoa. Converse com Deus nesse momento. Senhor, queremos ouvir a Tua voz e queremos mais do que ouvir, Senhor, confiar na única instrução que o Senhor nos deu, confiar em Ti acima de todas as coisas, amar a Ti acima de todas as coisas. Tu é o nosso Pai e como um Pai só quer o nosso bem.
Senhor, não deixe que os nossos olhos façam a nossa confiança em Ti ter valor, mas faça com que o nosso coração sinta o poder do Teu nome, Jesus. Senhor, eu Te peço que o Senhor toque no coração de cada uma dessas pessoas que estão a um passo das suas vitórias, que estão a um passo de se reconstruir, a um passo de Te conhecer, a um passo de buscar mais a Ti, Senhor. Eu peço nesse momento que não só quem está ouvindo agora, mas que a pessoa em que ela está pensando possa ser tocada com essa mensagem, que ela encaminhe essa mensagem para as pessoas que precisam ouvir, Senhor. Eu Te peço, Jesus, que a Sua instrução seja a única base para as nossas realizações na nossa vida, e que todas as dificuldades e que todos os outros pareceres da terra em que vamos pisar, Senhor, não tenha validade alguma, que não nos dê medo, insegurança, fraqueza, mas que se em algum momento desviarmos disso, desviarmos o nosso olhar, nosso coração da confiança que temos em Ti, Senhor, nos dê a mão, nos perdoe e caminhe conosco em todos os nossos momentos. Obrigada, Senhor. Obrigada por estar fortalecendo a nossa fé e a nossa certeza que só devemos ouvir a Tua instrução. Não precisamos do parecer do outro, não precisamos da opinião negativa do outro. Não precisamos, Senhor, das pessoas que não falam por Ti. Que o Senhor fortaleça o nosso espírito, hoje e sempre. Amém.